Bom dia para você que está aí acordando, para quem ainda está no ocidente, que ainda é bem cedinho, que o Senhor possa estar te abençoando, te guardando, te dando um dia de paz, um dia de alegria, um dia na presença do Senhor. Que o Senhor esteja renovando as tuas forças, a tua esperança, que o Senhor possa guiar os seus passos, guiar os seus olhos, guiar a tua boca, as tuas mãos nesses dias. Que o Senhor possa fazer a graça dele na tua vida de uma maneira em que você possa tomar decisões baseado naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor já tem feito. Temos falado que o Evangelho, ele quer dizer muito mais a respeito daquilo que o nosso Senhor é, a sua soberania, o seu poder, a sua santidade, e que nós possamos nos submeter a Ele, nos submeter ao seu reino, nos submeter à sua vontade. Muitas vezes nós temos passado noites em claro, ou podemos acordar ansiosos, pedindo a Deus coisas que achamos ser bom para nós mesmos. Mas eu quero te convidar a tomar uma decisão e a começar a mudar a sua maneira de orar, a conhecer, buscar conhecer mais esse Deus, conhecer os planos do Senhor, conhecer os mandamentos de Jesus, se submeter a Ele. Eu tenho certeza que os seus dias serão transformados. Ainda que haja tempestades, ainda que a situação possa estar difícil no seu país, na sua família, na tua casa. Quando nós compreendemos a soberania de Deus, quando nós compreendemos o Evangelho do Reino, na qual nós devemos nos submeter para que Ele governe as nossas vidas, as coisas mudam, porque a nossa maneira de olhar as dificuldades vão ser transformadas. Jesus, Ele não nos prometeu uma vida fácil nesse mundo. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como nós podemos vencer as dificuldades que são colocadas diante de nós? Como nós podemos vencer os obstáculos e as lutas? Nós não podemos pela nossa própria força, porque vamos nos machucar e provavelmente não seremos bem-sucedidos. Mas Cristo em nós, esperança da glória, com Ele é possível, porque Ele é o nosso tudo. Ele transforma o caos, Ele transforma uma noite de lágrimas e tristeza numa manhã de alegria e esperança. Jesus nos chama para uma vida de submissão à sua vontade. Até que ponto você está disposto a seguir Jesus? Até que ponto você está disposto a entregar o teu coração, o teu sonho, os teus planos nas mãos de Deus? Nós fazemos muitos planos, nós temos muitos sonhos, nós somos criativos, só que Deus é quem dá a resposta final. Talvez o teu plano hoje seja realizar muitos feitos, mas talvez a única coisa que Deus queira de você hoje é que você o busque. Ou talvez Ele vai te dar força para realizar muitas coisas segundo a vontade dEle na tua vida. Quero só te convidar a se submeter, a conhecer, a buscar entender mais quem é esse Jesus. Você diz que o ama, você diz que o conhece, você diz que o segue. Então, no mínimo, nós precisamos
conhecer quais são os mandamentos, de que maneira Ele quer que nós possamos nos portar. Que o evangelho ao qual nós seguimos não seja um evangelho coach, ou um evangelho que diz mais respeito ao homem, mas que seja um evangelho que diz respeito à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Você, moça, você, mulher, você conhece a vontade de Deus sobre a tua vida? Ou você está caminhando segundo o que a sociedade tem pregado? Você é homem, você é menino, você conhece quais são os planos de Deus para a vida de um homem? Ou você tem sido movido pelo que a sociedade diz? Você é jovem, você é criança, você está se espelhando nos influencers da internet ou nos canais do YouTube que você assiste, talvez grande parte do teu dia, nos stories, nos reels que você vê o tempo todo. Presta atenção e tenta descobrir o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que a sua maneira de acordar e de enxergar o mundo vai ser transformado. Que Deus te abençoe, que a gente possa ter um bom dia na presença de Deus. Até mais. Tchau. Olha só, a Simone escreveu: Oi, Si. Oi, Lincoln. Boa noite, meus queridos. Vou olhar aqui. Muitos querem as bênçãos, mas não querem conhecer a vontade. As palavras de Jesus: sejamos diferentes. É verdade, às vezes eu começo a pensar, né, que quando eu era adolescente ou criança, e às vezes a gente sofria um certo bullying mesmo, uma perseguição na escola, porque na minha escola ou na minha cidade, por exemplo, pouquíssimas pessoas seguiam Jesus ou conheciam o protestantismo ou não pertenciam, né, à religião majoritária da cidade. E era difícil, porque a verdade é que a gente sofria, sim, um certo tipo de preconceito e de pressão, né? E era muito difícil. Eu lembro, na minha sala de aula tinha em média de 40 alunos e só 1 ou 2 não seguiam a religião, né, da cidade. E como era difícil, como a gente tinha, sim, um preconceito, né, que acontecia, palavras, enfim, e não era nada fácil. Mas a gente também era conhecido porque a gente tinha um comportamento diferente, né? Então, assim, naquela época, né, há 30 anos atrás ou mais, quando você olhava para um cristão, para um protestante, enfim, você sabia que ele não estava envolvido com diversas coisas, né? As pessoas sabiam disso, eram conhecidos como os radicais, né? Eram conhecidos como aqueles que não, enfim, não tinham uma vida desonesta, né? Eram conhecidos como aqueles famílias, né, e casais que lutavam para permanecer unidos, eram conhecidos por proteger demais os seus filhos, né? Normalmente no trabalho tinham muitas dificuldades por não mentir, por não enganar, e também até mesmo a gente pode dizer pelo vestuário, pela maneira de se comportar diante da sociedade era muito diferente e as pessoas notavam. Deixa eu tomar um cafezinho. Essa diferença pela maneira que conduziam as suas vidas, né? Então, naquela época, o evangelho pregado, eu me lembro muito bem, né? Na escola, a chamada escola dominical, onde a gente ia, cada um ia para a sua classe, na sua idade, e ali a gente estudava, né? Aprendia versículos e entendia o que a Bíblia falava a respeito de obediência, de submissão, de santidade, de namoro. Todos esses assuntos era tratado, né? Não tinha, igual hoje, dificuldade de você falar sobre alguns assuntos e você às vezes correr até um risco, né, de ser processado ou de ser maltratado, né, agredido na internet de uma forma que hoje se você fala aquilo que está na Bíblia, né, as pessoas não querem ouvir, não querem saber.
Então era tudo muito diferente, mas eu acho que é um perigo grande e a gente tem que prestar muita atenção, porque hoje em dia tudo está muito comum. E eu não estou falando de ser religioso, de estar presente numa reunião ou não é nada disso, porque o evangelho ele é muito além de tudo isso. Estou falando da tua vida e da tua conduta, né? Então as pessoas começaram a achar normal mentir, enganar e cometer tantas outras coisas que antigamente a gente não se permitia. Quando acontecia era um escândalo, né, entre o corpo, porque as pessoas buscavam ter uma vida diferente. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, né, para esse comentário que a Simone falou, é que até que ponto a gente segue Jesus? Até que ponto os nossos olhos são olhos realmente cristãos? Até que ponto a gente pode dizer que a gente é cristão? Hoje é muito comum a pessoa se nomear cristão só porque está participando de uma instituição, mas o evangelho não tem nada a ver, não diz respeito a instituições. O evangelho diz respeito à vida, à conduta diária. O evangelho diz respeito à metanoia, à mudança de mente, à transformação. Até que ponto você, quando sai para comprar uma roupa, ou quando você vai pôr uma roupa para sair, você coloca essa roupa e você se deixa olhar com os olhos do Senhor para saber se isso tá legal ou não? Qual a tua intenção em colocar uma roupa? Qual a tua intenção em falar com alguém? Qual a tua intenção de enviar mensagem para alguém? Quantos casais hoje estão tendo problemas por conta das redes sociais, por conta de amizades ou de relacionamentos antigos, que começa ali no inbox e aquilo, sabe? Até que ponto? Qual é a tua intenção de conversar com algumas pessoas? Qual é a tua intenção de curtir algumas fotos? Qual é a tua intenção quando o teu dedinho está passando para cima e você vai vendo coisas que não agradam ao Senhor e você continua ali, porque é tão rapidinho, né? Que aqueles vídeos viram. Foi por acidente que eu vi, mas qual a tua intenção? Por que a gente não foge, como a Bíblia nos orienta, fugir da aparência do mal? Não tem nada a ver. Até que ponto as coisas estão tão misturadas? Até eu estava vendo ontem um vídeo que apareceu aqui para mim recomendado, e tinha um pastor falando a respeito de um grupo, né? Um grupo de louvor que na sua reunião de adoração decidiu cantar uma música secular. E quase ninguém se pronuncia sobre isso, porque você não vai ganhar like falando disso. É um grupo famoso, todo mundo segue, todo mundo gosta. Mas até que ponto a gente acha normal esse tipo de coisa? Um culto de adoração ao Senhor. Por que eu preciso trazer outras coisas? Por que a gente acha que precisa de tanta coisa para segurar jovens, para segurar adolescentes? Olha, eu passei muito tempo lutando com unhas e dentes. Eu tenho muitos filhos e a maioria deles passou pela adolescência como uma fase muito difícil. E eu lutei com unhas e dentes para ensinar, para proteger, para tudo. Mas a verdade é que a gente não consegue obrigar ninguém. A gente não vai prender ninguém no Evangelho, oferecendo outras coisas que eles já têm fora. Assim que funciona. Um culto de adoração ao Senhor deve ser para adorar a Deus, não deve ser para agradar quem está assistindo. Quando a gente para falar da palavra, para ensinar, quão mais fácil seria para mim ensinar coisas que as pessoas querem ouvir, que meus filhos querem ouvir, né? Passar a mão ali na cabeça, mas não, eu não posso, eu preciso falar a verdade. Eu estava conversando com um filho meu essa semana e ele está passando muitas lutas internas e ele falou para mim assim,
Poxa, mãe, você só tá vendo o que tá acontecendo de errado. E eu falei para ele: não, meu filho, eu sei muito bem do teu valor. Mas eu, como mãe, como eu te amo, como responsável pela tua vida, eu preciso te dizer a verdade. Por amor a você, eu preciso te dizer a verdade. Quantas vezes, por achar que amamos, nós temos nos calado diante da verdade? Quantas vezes, por achar que amamos, para não ferir pessoas, nós temos ferido a imagem do Evangelho na nossa vida, nos vendido. Jesus disse que aquele que não amar Ele mais do que seu pai, mãe, amigo, tudo, não pode ser discípulo. Por amor a você, eu preciso te dizer a verdade. Preciso falar que o Evangelho é muito mais profundo e muito mais íntimo do que simplesmente letras de músicas bonitas. O Evangelho quer dizer respeito à tua decisão de vida. Como eu posso dizer que sigo Jesus e não estou disposto a perdoar? Como eu posso dizer que sigo Jesus e não estou disposto a amar incondicionalmente? Como eu posso dizer que sigo a Jesus e eu coloco condições para agir? Eu coloco condições para mim ser aquilo que eu devo ser. Primeiro devo me submeter e submeter os meus dias a Deus. E acreditar e ter fé que dias melhores virão, ainda que seja na eternidade. Que a gente possa ter uma vida digna e honrável dentro de nós, para que isso possa refletir nos nossos dias. Simone está falando, né? Antigamente as pessoas respeitavam, mas hoje banalizou por conta da atitude. Então Deus está de olho em você, Deus está de olho em nós. A gente deixa ou faz coisas para agradar pessoas e a gente esquece que tem um Deus acima de qualquer pessoa, olhando por nós. Oi, Marilza. Guten Tag. Bom dia, bonjour, saudade de você, minha querida. Mônica, tudo bom? Oi, tudo bom? É que ela tá morando aqui, ó, em cima de mim, tô dando um oi pra ela. Marcos, Deus abençoe vocês. Foi um momento agora aqui de reflexão, de oração, e que Deus abençoe, que a gente possa ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Até mais!